2022, um ano de campeonatos mundiais, chega ao fim com grandes histórias, sorrisos, lágrimas para os vôleifãs. Antes de Bruno e Gurja iniciarem essa retrospectiva, eu gostaria de agradecer muito por vocês dividirem alguns segundos lendo postagens nas nossas redes sociais, alguns minutos lendo as matérias diárias no site do WebVôlei e algumas horas em nossas lives e transmissões ao vivo. Estivemos juntos nos 365 dias de 2022, nas mais diferentes plataformas. E não seríamos nada sem a audiência, sem a companhia e a parceria de vocês. Muito obrigado, em nome de todos do time do WebVôlei, desejando um excelente 2023. Boa, Daniel. Vocês aí do outro lado são a verdadeira razão do nosso trabalho. A gente começa a nossa retrospectiva com um assunto triste, mas que infelizmente marcou a nossa modalidade nesse ano de 2022. Eu devolvo a palavra para você, Daniel. Eu estava sentado nessa mesma cadeira, trabalhando nesse mesmo computador, na manhã do dia 16 de novembro, quando soube da morte da Isabel. Não é possível, pensei, naqueles segundos que parecem eternos até a informação ser processada. 2 dias antes, ela havia sido convidada para fazer parte de um grupo de estudo para ajudar a reconstruir o esporte no país. Tão cheia de vida, Isabel estava empolgada para colaborar. O destino, porém, impediu. Isabel foi muito mais do que uma jogadora e depois uma treinadora de sucesso. Foi uma batalhadora por direitos iguais no esporte e na vida, sempre preocupada em dar oportunidades para quem mais precisava. Uma supermãe, uma avó coruja, uma cidadã, uma mulher à frente do seu tempo. Isabel é eterna, sem dúvida, Daniel. Agora o Gurja chega para contar para a gente como foram as finais das Superligas masculina e feminina na temporada 21-22. Fala aí, Gurja. Bom, já acho importantíssimo relembrar a todos que essa Superliga terminou de uma maneira inédita com 4 representantes mineiros nas finais. No naipe masculino, o Fiat Gerdau Minas e o Sada Cruzeiro, e no naipe feminino, o Itambé Minas e o Dentil Praia Clube foram os finalistas. Final entre Sada Cruzeiro e Fiat Gerdau Minas, decidida apenas no 3º duelo. Primeira partida lá no Divino Braga, com o mando da equipe celeste, 3-2 para o Sada Cruzeiro, com a equipe minas tenista tendo encontrado a vantagem em 2-1 em sets, mas o conjunto dos comandados do Felipe Ferraz encontrou a igualdade e venceu o tie-break. O segundo e terceiro duelo foram realizados no Sabiazinho, em Uberlândia, depois de uma longa novela até decidir onde seria a sede do segundo e o hipotético e depois confirmado necessário terceiro duelo, lá no Sabiazinho. O Minas venceu o segundo confronto por também 3-2, com direito a 18-16 no tie-break, um partidaço, forçando então o desempate e o terceiro duelo, este sim vencido pelo Sada Cruzeiro por 3-0, parcial do segundo set bastante estendida, um 36-34, mas um protagonismo da equipe celeste. Fazendo agora a retrospectiva do ano de 2022 da Superliga Feminina, falaremos do terceiro embate consecutivo entre Dentil Praia Clube e Itambé Minas, todos eles vencidos pelo conjunto minas tenista. Final esta decidida em 2 partidas, ambas terminando em 3-1, favorável ao conjunto minas tenista. Partida decisiva, a principal pontuadora do confronto foi a Kise. Com 22 acertos, ela recebeu também o troféu Viva Vôlei, a oposta que debutou em finais, fez a sua primeira final de Superliga, vestindo a camisa do Itambé Minas, protagonizou assumindo a titularidade após uma lesão da norte-americana Dani Coutinho, ela que vivia excelente fase, já merecia, na minha opinião, a vaga de titular na saída de rede do conjunto do Itambé Minas, conseguiu destaque absoluto na final e foi a protagonista em pontuação. Realmente a Kise arrebentou, né, Gurja? Então eu vou aproveitar o seu gancho para falar do ano de 2022 da seleção brasileira feminina. Um ano com 2 finais, né? Tanto da VNL quanto do Campeonato Mundial. Na VNL a gente tem que destacar aqui a presença da Júlia Bergman na equipe do Zé Roberto. Fez uma grande competição. O Brasil chegou até a decisão para enfrentar a seleção italiana e acabou ficando com o vice-campeonato. E aí vocês vão se lembrar também da eliminação da toda poderosa seleção americana
para o time da Sérvia. Mas o time da Sérvia é assunto para daqui a pouquinho, né? E aí viemos para o Campeonato Mundial sem a Júlia Bergman, mas com os reforços da Tainara e também da Carol Gataz. Lembrando que a Diana passou por cirurgia, uma cirurgia que já era prevista e não pôde defender a nossa seleção ao longo do Campeonato Mundial. Certamente um dos jogos mais marcantes da campanha foi as quartas de final contra a seleção japonesa, um sufoco danado. E aí a segunda final da temporada contra a seleção da Sérvia, mais uma vez uma final decepcionante para a seleção brasileira, né? Fazer o quê? Mais uma campanha muito boa, o trabalho do Zé foi louvável mais uma vez e a gente ficou, como dissemos lá no início do vídeo, né? Horas tristes, horas um pouquinho mais felizes, mas esse foi um resumo então do ano de 2022 da seleção brasileira. Dito isso, Gurja, estou devolvendo para você. Conta pra gente como é que foi o ano de 2022 da seleção masculina. O assunto agora é seleção brasileira masculina e o torneio é a Liga das Nações. O Brasil, que defendia o título, já que era o atual campeão, vencendo na temporada 21 a Liga das Nações, ficou pelo caminho de maneira bastante precoce, perdendo as quartas de final para o conjunto dos Estados Unidos por 3-1. O Brasil teve campanha de 8 vitórias e 4 derrotas na fase classificatória, perdeu por 3-1 para o conjunto dos Estados Unidos na fase regular e nas quartas de final, perdeu por 3-0, um indigesto 3-0 inédito para o conjunto chinês, perdeu também por 3-1 aos poloneses e 3-0 para o conjunto francês. Os franceses que foram os campeões do torneio da Liga das Nações da temporada 2022. O principal destaque brasileiro individual foi o central Flávio, que terminou a competição entre os 3 maiores bloqueadores do torneio com 29 acertos, 29 pontos no fundamento block. E o Leal, que foi o principal pontuador do Brasil, ocupando a 27ª posição com 100 pontos e 52% de aproveitamento nos ataques. O assunto segue seleção brasileira masculina, mas o tema agora é campeonato mundial. O Brasil chegou bastante desacreditado ao torneio, muito por conta pela atuação na Liga das Nações e também pela grande dificuldade de botar em prática a tão necessária renovação da seleção brasileira. Principal novidade entre os convocados foi a volta do oposto campeão olímpico Wallace à saída de rede. O Wallace, que havia anunciado sua aposentadoria vestindo a camisa amarelinha após os Jogos Olímpicos de Tóquio, teve que reaver aí a sua decisão após a necessidade, por conta da lesão no tendão calcâneo, ruptura total do tendão de Aquiles do oposto Alain na Liga das Nações. Então o Wallace foi convocado, aceitou aí o chamado e protagonizou, ajudou o Brasil nessa caminhada rumo ao bronze do campeonato mundial. Na semifinal, confrontaríamos o selecionado polonês. E aí a vaca foi pro brejo. Tivemos a possibilidade por diversas vezes para concluir o confronto, para dominar o adversário, mas não conseguimos nos impor e perdemos por 3-2 a chance de disputar mais uma final de campeonato mundial. Final essa que foi protagonizada por italianos e poloneses, a Itália vencendo por 3-1. A seleção do torneio foi composta por Gianelli, MVP e melhor levantador, o oposto Kurek, Leal e Semeniuk nas entradas, no meio de rede Bieniek e Galassi, e o líbero foi o Balasso. Boa, Gurja, bacana demais. E aí eu chego para encerrar da minha parte com o personagem do ano, que na escolha aqui da equipe Web Vôlei foi o Daniele Santarelli. É isso mesmo, treinador italiano, campeão mundial com a seleção da Sérvia e campeão mundial de clubes dirigindo o Corneliano. Deixa aqui nos comentários, né, o que você achou da nossa escolha Santarelli, o personagem do ano, né? Goste ou não, temos que reconhecer que o italiano fez um belíssimo trabalho nesse ano de 2022, claro, né, com o nosso Zé Roberto à parte, né? Mas o cara arrebentou, né? A gente tem que ser sincero aqui. E, inclusive, foi personagem de uma das notícias mais bombásticas ainda nesse ano de 2022, nessa troca, né? O Santarelli agora vai dirigir a seleção turca e o Giovanni Guidetti vai dirigir a seleção da Sérvia. Aproveita então para de novo vir aqui nos comentários
e contar pra gente o que você achou, quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo com essa troca, Guidetti e Santarelli. Vai ser muito legal ler a sua opinião. Santarelli que teve a oportunidade de trabalhar com as 3 melhores opostas do mundo em diferentes momentos da carreira, né? O cara dirigiu a Boscovich, dirigiu a Egonu e dirigiu agora a Isabelle Haak no campeonato mundial, então não poderíamos deixar o Santarelli de fora aqui da nossa retrospectiva. Não acabou não, hein? Nosso editor-chefe Daniel Bortolito tem um último recado para você. Me desculpem, amigos e amigas, por rasgar o roteiro antes do encerramento desse vídeo. Não poderia deixar de homenagear Pelé. Apenas 4 letras que mudaram o significado do futebol para sempre. Não apenas no Brasil, mas no mundo. 4 letras que transformaram um apelido em sinônimo de craque, de excelência, de ápice técnico e físico. O Pelé do automobilismo, o Pelé do basquete, o Pelé do vôlei. Os ídolos máximos de várias gerações, nas mais diferentes modalidades, são Pelés. E desde a tarde do dia 29 de dezembro de 2022, todos esses Pelés ficaram órfãos do Pelé.